como membro interno, o professor Pedro, tá? Ele é doutor em Ciência da Informação pela Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele possui graduação em Biblioteconomia pela Universidade Federal de Minas Gerais e é professor adjunto, né, aqui no nosso departamento, e é também o nosso coordenador do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação e do Conhecimento. O nosso membro externo é o professor Ari. O professor Ari, ele é doutor também em administração pela Universidade de Três Fronteiras, tá? Tem mestrado também em administração, diversas especializações na área, inclusive na área de gestão da qualidade e gestão pública, tá? Então, é também servidor concursado do INSS e possui vasta experiência, tanto acadêmica como profissional, nessa área de qualidade da informação, que é o tema da nossa banca, tá? O trabalho que vai ser apresentado hoje é o trabalho da aluna Divânia Nogueira de Araújo. Ela tem como título do projeto Atenção à Saúde do Servidor Público Federal, uma avaliação do CIAP Saúde na perspectiva da qualidade da informação. Então, Edivânia, você vai ter até 30 minutos, tá, para fazer a apresentação do seu trabalho, e depois eu vou passar a palavra para os membros, tá certo? Como forma mais ou menos ordenada que a gente segue, eu vou primeiramente passar a palavra para o Suari, tá? Que tem 10 minutos, tá? Mas que pode extrapolar, viu, para o Suari e para o seu Pedro também, caso você julgue necessário, porque o que a gente quer aqui é a qualidade máxima do trabalho, tá certo? Como o nosso coordenador do programa, ele está aqui presente, o seu Pedro, eu pergunto, Pedro, se você gostaria de falar algumas palavras? Não especificamente em relação à minha posição de coordenador, só desejar boa sorte à Edivânia, boa apresentação, e agradecer ao professor Daniel pelo convite, mas depois eu agradeço de forma mais específica em relação ao meu convite como membro da banca. Como coordenador, apenas boa sorte, bom trabalho. Obrigada, professor. Muito bem, então, Edivânia, a gente tem agora, são 14h07, tá certo? Então, você use o seu tempo da forma como você achar melhor, tá? Eu vou fechar aqui meu microfone e a câmera só para que não atrapalhe a sua apresentação. A tela é toda sua. Vocês conseguem visualizar? Sim, estamos vendo. Sim. Então, pessoal, boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez a disponibilidade da banca em estar participando, né, contribuindo mais uma vez nesse momento. E aos meus colegas que estão aqui também participando, sejam bem-vindos. Como o professor já falou, né, o título da minha pesquisa é Atenção à Saúde do Servidor Público Federal, uma avaliação do CIAP Saúde na perspectiva da qualidade da informação, que contou com a orientação do professor Daniel, né, a quem eu já agradeço antecipadamente. Então, o CIAP Saúde é o sistema informatizado utilizado pela Administração Pública Federal para o registro das informações relativas aos afastamentos, às condições de saúde dos servidores públicos federais. Ele é utilizado pelas unidades CIAs, que tem a finalidade de articular os órgãos da Administração Pública Federal para a implementação da política de atenção à saúde e à segurança no trabalho. Essa política, por sua vez, ela vem romper com um histórico longo de práticas desarticuladas entre os órgãos, né, que estabeleciam critérios diversos com relação aos afastamentos, aos registros das informações relativas à saúde do servidor. Então, a título de contextualização, a necessidade de gerir, padronizar e sistematizar as informações no campo da saúde dos servidores públicos federais deu origem, então, em 2007, à Política de Atenção e Segurança do Trabalho do Servidor Público Federal e, consequentemente, a criação das unidades CIAs, né, que é o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal, por meio do Decreto 6833. Essas unidades, elas compreendem ações de
e programas nas áreas de assistência à saúde, perícia oficial, promoção, prevenção e acompanhamento da saúde dos servidores públicos federais. Todo e qualquer registro de afastamento, de licença, seja em razão da própria saúde ou de acompanhamento, devem ser registrados obrigatoriamente no CIAP Saúde. É um sistema que é modulado na forma de prontuário eletrônico e reúne diversas informações, desde exames periódicos, perícias, ações de promoção da saúde, entre outros. Então, antes da publicação dessa política, né, nós tínhamos um contexto de ausência de informações e notificações dos agravos. Não havia uma padronização dos atos periciais, então cada órgão tinha um entendimento diferente, muitas vezes para uma mesma situação. Ações isoladas voltadas à promoção da saúde dos servidores e a falta de monitoramento das condições de saúde e segurança. Então, não se tinha um parâmetro, não se tinha uma dimensão de como estavam as condições de saúde desses servidores. Então, com a implantação da política e, consequentemente, das unidades CIAs, né, nós ganhamos aí um rico sistema de informação em saúde, fundamentado por um arcabouço teórico legal, né, que fundamenta os atos da perícia, que padroniza esses atos, né, uma rede de unidades e serviços, uma vez que as unidades CIAs elas estão distribuídas em todo o território nacional, rompendo assim com as práticas desarticuladas entre os órgãos, né. Então, a informatização dos procedimentos, né, relativos à saúde do servidor possibilitou uniformização e padronização a partir do momento que ganha um sistema informatizado, né, um sistema de saúde que registra todas essas informações. Então, dentre as competências dos CIAs, nós temos a questão da elaboração do perfil epidemiológico, né, a partir das ocorrências de afastamentos. Então, cabe a esse sistema elaborar relatórios que permitam aos gestores traçar o perfil de adoecimento de seus servidores, né? E, assim, poder planejar as ações, né? Subsidiar a tomada de decisão, de modo que as ações de promoção e atenção à saúde, elas correspondam às reais necessidades dos servidores. Então, foi diante dessa competência que é atribuída aos CIAs, que surgiu a nossa questão de pesquisa, que era justamente identificar, né, se a informação que é disponibilizada por esse sistema, através, né, por meio do relatório gerencial, se tem qualidade suficiente para subsidiar a tomada de decisão dos órgãos, né, e o planejamento das ações voltadas para a saúde e a segurança dos servidores que são atendidos em universidades federais. O objetivo geral da pesquisa, então, foi avaliar a qualidade da informação disponibilizada pelo CIAP Saúde, por meio da funcionalidade relatório de pesquisas gerenciais, para o suporte à proposição de ações voltadas à saúde e à segurança dos servidores lotados em universidades federais. Como objetivos específicos, o primeiro deles seria descrever as principais dimensões necessárias à qualidade da informação, averiguar o grau de importância atribuído pelos gestores dessas unidades a cada uma das dimensões da qualidade da informação, identificar a existência das dimensões no relatório, identificar as limitações, fragilidades presentes nesse relatório e, assim, propor recomendações de melhoria. Com relação às justificativas, né, do ponto de vista acadêmico, a pesquisa se propôs, né, fomentar as discussões sobre a avaliação de sistemas de informação, em especial do CIAP Saúde e sob a perspectiva da qualidade da informação. A justificativa social, no sentido de identificar as fragilidades do sistema e, assim, apontar alternativas de melhoria, de modo a contribuir com a implementação de mudanças na sua estrutura, de forma a melhor atender às necessidades dos usuários. A profissional e a pessoal, elas se complementam, né, e estão no sentido de melhoria dos processos institucionais, agregando valor às informações que são disponibilizadas pelo sistema e elevando a sua qualidade, contribuindo para que a adequação das ações de saúde, né, de qualidade de vida, de promoção,
elas tenham sentido e tenham relevância, né, gerando, assim, melhores práticas de gestão de uma forma geral. Com relação ao referencial teórico, nós abarcamos, basicamente, esses 3 temas centrais, né, que seria a gestão da informação, sistema de informação e qualidade da informação. A gestão da informação no sentido de ser a ciência, né, que se preocupa com o ciclo total da informação, tendo origem lá na identificação das necessidades informacionais e até a sua efetiva utilização. Ela só se completa quando se dá, de fato, o uso dessa informação. Os sistemas de informação, enquanto estratégias, né, ferramentas estratégicas que auxiliam as organizações na gestão da informação, tanto no suporte administrativo das atividades rotineiras, né, como também no auxílio à tomada de decisão. E a qualidade da informação como uma dimensão avaliativa, um aspecto avaliativo dos sistemas de informação associada à satisfação dos usuários com a informação que é disponibilizada. Esses foram os temas centrais trabalhados no referencial teórico, mas nós tivemos outros correlatos, né, como a gestão da informação na administração pública, como sistemas de informação em saúde, né, os modelos de gestão, então tiveram outras temáticas trabalhadas. Com relação à caracterização da pesquisa, trata-se de uma pesquisa de natureza aplicada, né, tendo em vista que ela se preocupa em resolver, né, solucionar um problema que é real, que é prático. Quanto à abordagem, ela é mista, quanto e qualitativa, quanto aos objetivos, descritiva, e quanto aos procedimentos operacionais, né, os procedimentos técnicos, trata-se de um survey, né, um levantamento social, pesquisa bibliográfica e documental. Com relação à população em amostra, cabe aqui a gente esclarecer que as unidades CIAs, elas estão espalhadas em todo o país, né, em todas as regiões nós temos representação, são em número de 160, e elas compreendem órgãos de naturezas diversas, né? Nós temos unidades nas universidades federais, nos institutos federais, órgãos de segurança pública, ministérios, e destes nós escolhemos fazer um recorte intencionalmente, né, de utilizar as universidades federais, por ser o maior grupo, né, tem 56 unidades CIAs com sede em universidades federais, e também por ser da mesma natureza, né, da origem da pesquisadora. Dessas 56 universidades, 30 retornaram aos questionários, né, atingindo aí uma taxa de devolução de 54%, que é um pouco maior que o dobro do que a literatura traz como média, né, de devolução dos questionários, que seria 25%. A coleta de dados, ela ocorreu em 2 momentos. Nós primeiro enviamos um questionário online a esses gestores das unidades com sede em universidades federais. Esse questionário ficou disponível para preenchimento durante 2 meses, foi logo no início da pandemia. Então, nós acreditamos que, se em condições normais, nós poderíamos ter alcançado um número ainda maior de respondentes. E, no segundo momento, nós realizamos um grupo focal com a equipe local do CIAs da UFESA, né, no sentido de validar os resultados encontrados nos questionários e também propor melhorias, né, recomendações de melhoria ao relatório avaliado. A análise dos dados quantitativa, né, foi a partir da estatística descritiva, né, então nós calculamos algumas médias, frequências, estabelecemos um ranking médio. No decorrer do texto, ela vem apresentada a partir de tabelas e de gráficos, e a análise dos dados qualitativa se deu a partir da análise de conteúdo. Aqui nós chegamos à apresentação dos resultados, e nós dividimos esse momento em 3, né, quanto ao perfil dos respondentes, quanto ao perfil de uso e quanto à qualidade da informação. Quanto ao perfil dos respondentes, nós conseguimos observar que 80% é do sexo feminino, com idade entre 36 e 45 anos. O cargo que tem maior predominância é o cargo de assistente em administração. O maior nível de escolaridade é de especialista, com 4 a 6 anos de experiência na função,
e 21% deles advindos da região Sudeste, que é proporcionalmente a região que tem o maior número de unidades. Aí aqui a gente consegue observar que, embora assistente de administração seja o cargo, né, que predomine, que seja um cargo de nível médio, o nível de formação atribuído a esses gestores é superior àquela que o cargo exige. Nesse momento, a gente quis identificar a questão do perfil do uso, né? A avaliação da qualidade da informação, ela só pode ser avaliada por quem de fato utiliza. Então, nesse momento, a gente se preocupou em perceber, identificar se esses gestores conheciam relatórios, se tinham acesso direto, se usavam, com que frequência, como se dava esse uso. Isso é importante porque as unidades CIAs, elas têm 3 ramificações. Tem unidades gestoras, unidades administrativas e unidades de extensão. No caso da UFESA, né, a UFESA é uma unidade de extensão da unidade CIAs da UFRN, né, da unidade gestora da UFRN. Embora nós façamos todas as atividades que o CIAs da UFRN faz, nós, na UFESA, não temos esse acesso direto ao relatório gerencial. Nem tampouco as unidades administrativas, que são aquelas que atendem apenas os servidores do seu próprio órgão. As de extensão e as gestoras atendem servidores de qualquer órgão, né, desde que tenham um acordo de cooperação técnica entre eles, né? Então, de um modo geral, todos os servidores da administração pública federal podem ser atendidos tanto na unidade de extensão quanto na unidade gestora. Então, aqui nesse momento, a gente identificou que 80% afirmou, né, que conhece, que tem acesso direto ao relatório gerencial, e 79% destes disseram que utilizam o relatório para subsidiar o planejamento das ações de saúde e segurança. No entanto, aqueles que disseram que não conhecem, aqueles que disseram não utilizar, não utilizam porque não conhecem, porque não têm acesso, porque não foram capacitados, ou porque utilizam o sistema próprio do seu órgão, ou ainda porque o sistema não é acessível, não é fácil de utilizar, né, por algumas das respostas que nós encontramos. Então, 37% desses não recorrem a um relatório, e 70% não foram submetidos a treinamento, o que pode ser uma causa, né, uma justificativa para a queda nessa questão do uso do relatório. Um dado que chamou a atenção na pesquisa é que, embora 79% tenham afirmado que utiliza o relatório, né, para subsidiar as suas ações de saúde e segurança, nós observamos a partir deste gráfico que eles registram as informações em plataformas diversas, planilhas eletrônicas, sistemas internos, né, dos seus próprios órgãos, registro manual ou outras alternativas, o que nos leva a concluir que esse tipo de armazenamento em plataformas diversas, ele leva à duplicação das informações, mas ele não agrega valor adicional, porque não está sendo gerada uma informação nova, né? Ela apenas está sendo duplicada. Isso exige grande esforço físico e mental de conciliação dessas informações, né, quando há necessidade de sua utilização. E um outro fator que chama bastante atenção é o fato de que ainda hoje essas unidades ainda têm representação, né, de unidades que fazem o registro manual, em fichas manuais, né? Esse tipo de registro, além de ser ineficiente, né, o risco de conter dados incorretos é maior e a dificuldade de acessar essas informações de maneira imediata é muito mais complicada. Quanto à qualidade da informação, nós dividimos aqui em 2 momentos, né? Nós, na primeira fase, quisemos identificar a percepção da presença das dimensões da qualidade da informação, como esses gestores enxergam a existência ou não dessas dimensões no relatório, e no outro momento, de uma forma a comparar, a gente tentou observar como eles percebem a relevância das dimensões da qualidade da informação, o que para eles seria mais importante, né? Então, aqui, nesse ranking, esse ranking ele foi construído a partir de uma escala Likert, onde nós tínhamos como objetivo mensurar o grau de concordância que os gestores tinham para cada dimensão. Essas 16 dimensões são frutos
né, dos estudos de Kahn, Strong e Wang, né, que baseiam-se no modelo trabalhado na pesquisa, onde os autores eles elencam 16 dimensões avaliativas, né, da qualidade da informação. As dimensões seriam critérios, atributos, aspectos que trazem qualidade, né, à informação. Então, nós calculamos as médias aritméticas e estabelecemos um ranking. Como pode observar, no topo desse ranking, nós temos aí as dimensões livre de erros, de objetividade e credibilidade. Elas fazem parte da categoria intrínseca, que é aquelas dimensões que são parte, né, fazem parte da essência da informação. E lá embaixo, na margem inferior, nós temos as dimensões, quantidade apropriada e completeza, né, como aquelas que tiveram o menor índice de concordância, né, que fazem parte da categoria contextual, que tem sentido na execução da atividade em si. A gente chama atenção também para as dimensões acessibilidade e facilidade de uso, que estão imediatamente após as duas últimas, né? Porque no decorrer da pesquisa elas também se mostraram sensíveis. Então, a gente consegue aqui concluir que todas as dimensões, elas têm presença, elas estão presentes no relatório, mas algumas delas ainda exigem melhorias, que seria a completeza, a quantidade apropriada, a facilidade de uso e acessibilidade. A facilidade de uso no sentido de que as pessoas tendem a retomar, né, antigos métodos de registro quando elas encontram alguma dificuldade em manusear o sistema. Né? Essa informação ela corrobora com o resultado que foi encontrado na pesquisa, onde 77% dos gestores declararam que fazem uso de plataformas diversas para registrar as informações, mesmo tendo um sistema informatizado disponível para isso. Quanto à acessibilidade, né, nós identificamos apenas 2 recursos, que seria o aumento e a diminuição da fonte e o alto contraste. No entanto, quando o usuário ele vai fazer login no sistema, né, com senha e login, essas configurações elas são perdidas, então elas estão presentes apenas na página inicial do sistema. Com relação à quantidade apropriada, 33% dos respondentes julgaram que a quantidade das informações ela é insuficiente. E completeza, que foi a dimensão com o maior índice de rejeição, os gestores acreditam, né, que há falta de informações e as que estão disponíveis elas não têm profundidade suficiente para suprir as necessidades informacionais dos usuários. De forma a comparar, né, no segundo momento, nós pedimos para que os gestores, dentre aquelas 16 dimensões, que eles elencassem, né, as 5 que eles acreditam ser mais relevantes, né, na percepção deles, o que ele enxerga que é mais importante ter num relatório. E as dimensões que ganharam essa listinha aí foi credibilidade, facilidade de uso, acessibilidade, objetividade e relevância. Aí aqui a gente já consegue perceber que há uma dissintonia entre o ideal e o real, né? O que eles imaginam como relevante, o que eles desejam e o que de fato eles têm. Por exemplo, as dimensões facilidade de uso e acessibilidade, que estavam lá no ranking médio, né? Como uma dos piores níveis, estavam lá embaixo. Aqui elas aparecem como aquelas que eles consideram como sendo as mais relevantes, né? Então, a facilidade de uso e a acessibilidade, elas mantêm entre si estreita relação, né? E são fundamentais para a questão da sobrevivência dos sistemas de informação. Se eu tenho um sistema que não tem uma interface amigável, que eu preciso utilizar vários comandos para acessar uma informação, isso acaba comprometendo a sobrevivência desse sistema, né? Aqui nós trazemos, basicamente, o modelo que é trabalhado na pesquisa, que é o modelo PSP-IQ, né, Modelo de Desempenho da Qualidade da Informação, como produto e como serviço, onde os autores, eles dividem aquelas 16 dimensões em 4 quadrantes, né? Nessa primeira coluna, basicamente, são as dimensões mais objetivas, né, com qualidades que são mais intrínsecas à própria informação. E na segunda coluna, tem mais um sentido mais subjetivo, né,
voltado para atender ou exceder as expectativas dos usuários, né? Não basta que a informação ela esteja em conformidade com as especificações. Ela precisa atender e superar as expectativas dos seus usuários. Nesse sentido, nós calculamos a média por cada quadrante, né? E nós identificamos que aquela que sofreu que se tornou mais sensível foi justamente o primeiro quadrante, onde a informação é sólida, né? É percebida como sólida, tendo em vista que a completeza foi a dimensão que teve o maior índice de rejeição. Então, embora a informação se apresente como livre de erros, tenha uma representação concisa e consistente, o fato da completeza ter sido inferior, né, ao exigido, digamos assim, isso comprometeu o nível de solidez da informação. No quadrante onde a informação é considerada como confiável, né, nós não tivemos nenhuma das dimensões comprometidas, né? O sistema se comporta de forma atual e seguro. Quanto à informação útil, né? Nós tivemos aí o comprometimento em relação à quantidade apropriada e, enquanto à informação utilizável, as dimensões de acessibilidade, facilidade de uso também comprometeram essa questão da usabilidade do sistema em si. Então, diante desses resultados, nós elaboramos a nossa proposta de intervenção, que, na verdade, são recomendações de melhoria. Nós categorizamos em 3 dimensões, que seriam as dimensões organizacional, dimensão tecnológica e dimensão humana, assim como estão divididos os sistemas de informação. Aqui a gente apresenta um quadro, resumo das fragilidades que nós identificamos, e, na sequência, as ações que nós julgamos ser necessárias para consolidar, né, para finalizar com essa fragilidade, para amenizar. E mais à frente eu vou tentar explicar de forma mais breve, né? Então, quanto à dimensão organizacional, nós percebemos que há uma restrição de acesso ao relatório, tendo em vista que só as unidades gestoras conseguem acessá-las ao tempo que querem, né? Está plenamente disponível, acessível para elas, e as informações que são disponíveis também não são completas o suficiente. Então, assim, dessa forma, a gente propõe a desburocratização do acesso aos dados, estabelecendo uma nova cultura informacional centrada na democratização do acesso, que possa ser trabalhada em relação à produção, ao compartilhamento, ao uso e à apropriação da informação. Nesse sentido, né, a gente defende que é importante que o nível local, o órgão que produz aquela informação, ela possa ter acesso direto, né? Essa questão do tempo, né, de acesso, é muito importante para a questão da qualidade da informação. No nosso caso, na UFES, a gente precisa solicitar o FRN através de um formulário padrão, né? Ou então ao Ministério da Economia. Com relação à dimensão humana, né, nós observamos o desconhecimento da funcionalidade, alguma dificuldade de interpretação nos dados e também algumas reclamações com relação às alterações, né, a dificuldade de acompanhar as alterações na legislação previdenciária que impactam diretamente a ação da perícia, né. Então, recomenda-se promover processos de formação permanente para discussão das problemáticas que perpassam o sistema, intercâmbio de experiências, bem como treinamento para o uso de suas funcionalidades, né, de forma que a gente consiga compartilhar o conhecimento entre todos os órgãos. Com relação à dimensão tecnológica, foi aquela dimensão que nós encontramos maiores problemas e também conseguimos relacionar mais ainda com as dimensões da qualidade da informação. Nós identificamos, então, que o formato de apresentação não é favorável. O relatório gerencial, ele é apresentado em tela. Normalmente, os sistemas de informação, você consegue fazer o download do relatório, você consegue personalizar esse relatório, e no caso das unidades CIAs, elas não têm isso. Tem algumas opções já pré-definidas, de forma fragmentada, e o relatório ele é gerado apenas na tela. Então, se você quer um relatório mais completo, você tem que fazer por várias vezes, de acordo com cada identificação, né, tipo,
cada tipo de relatório, você faz, gera, copia e cola em um outro documento. Então, não é possível fazer download, não é possível personalizar. A margem de referência utilizada para o relatório é de, no máximo, 100 registros. Então, você não tem a totalidade dos dados. Com relação à limitação da quantidade de variáveis, também foi um fator importante que os gestores colocaram, né? Você não consegue cruzar todas as variáveis à medida que o relatório ele é fragmentado. Então, por exemplo, eu tenho um relatório lá que relaciona idade e CID, né? Que é a Classificação Internacional de Doenças. Aí, num outro, ele tem, vamos supor, local de lotação e tipo de perícia. Mas eu não consigo juntar as 4 informações numa só, entendeu? Então, por isso que ele é limitado nesse sentido. O relatório ele exclui os dados da perícia em trânsito. A perícia em trânsito é uma modalidade de perícia onde o servidor ele é atendido em uma unidade CIAS diversa da que ele tem origem, né? Onde ele tem exercício. Então, o servidor aqui da UFESA e ele é atendido lá na UFMA, por exemplo, no Maranhão. Quando o órgão do servidor vai gerar o relatório, esse dado desse afastamento que foi registrado lá na UFMA não é contabilizado nesse relatório. Então, ele não é completo. E também foi colocada a questão da dificuldade de interpretação do que esse relatório quer dizer, o que essas informações elas dizem, né? Então, de uma forma geral, a gente propõe, então, que o relatório ele permita, né, que o sistema permita exportar os dados em um formato de planilha eletrônica, né, como o Excel, por exemplo, onde o gestor ele possa personalizar as suas necessidades, né, quais as variáveis ele quer cruzar, se ele quer a totalidade dos dados ou só aqueles mais relevantes, né, que ele tenha condições de elaborar esse relatório conforme a sua real necessidade. Inclusão de novas variáveis, considerar os afastamentos da perícia em trânsito e incluir uma sugestão de inclusão de um texto explicativo nas opções de consulta gerenciais, que iria funcionar basicamente como se fosse uma nota adesiva, né? E ao passar o mouse lá, né, no título da consulta, essa é a informação do que se trata aquele relatório, né? O que ele mede, o que ele está representando, quais são as limitações para aquele relatório, qual foi o método do cálculo, a forma que foi utilizada. A gente acredita que esse tipo de informação poderia auxiliar na interpretação dos dados dos relatórios. Então, seguindo aqui para as considerações finais, a gente acredita que o ambiente informacional do CIAP, né, em especial o relatório gerencial emitido por ele, apresentam, sim, limitações com relação à quantidade de variáveis de análise, à abrangência dos dados, formato, acessibilidade, a usabilidade e de acesso propriamente dito, né? Que isso implica na queda da qualidade da informação. O sistema está focado prioritariamente no apoio e automatização de processos, que é um ganho muito grande, nós reconhecemos, mas ainda é embrionária a sua utilização no auxílio dos processos decisórios, né? Então, no planejamento das ações, ele ainda é falho, ele ainda não pode ser totalmente utilizado como fonte de informação. A gente sugere a realização de avaliações regulares, uma vez que esse tipo de avaliação tende a aumentar a usabilidade do sistema, né, e sua efetividade, e até porque também as demandas, né, as necessidades dos usuários, ela também não é estática. Ela vai variando, então, por isso a necessidade que o sistema também passe por avaliações, para que sempre esteja de modo a atender às suas necessidades. E, então, nós finalizamos ressaltando a necessidade de otimização da gestão da informação, né, cooperando para a adoção de novas práticas quanto ao acesso, ao uso e ao compartilhamento de informações que impliquem ações estratégicas de preservação da integridade e do bem-estar dos servidores públicos, né, que nós possamos produzir conhecimento e compartilhá-lo com os demais colegas. É isso, eu agradeço, espero que eu tenha cumprido o tempo. Muito bem, Edivan. Você foi muito bem no tempo.
não parecia estar muito nervosa, mas faz parte, né? Tudo isso daí. Então, dando prosseguimento, eu gostaria de parabenizar, tá, a sua apresentação, mais uma vez, e passar a palavra aqui para os membros da banca, para que eles possam fazer as considerações. Então, eu acho que fica melhor, talvez, a gente estabelecer que o membro da banca fala, e depois você faz a nota, e depois você faz as devidas considerações que você julgar necessário, tá certo? Então, eu passo primeiro a palavra para o professor Ari, e em seguida o professor Pedro. Ok? Professor Ari, fica à vontade, meu amigo. Olá, boa tarde, estão me ouvindo? Estamos. Ok. Edvânia, parabéns, seu trabalho é fantástico, muito gostoso de ler, já tinha tido a honra de participar da sua qualificação, né, e agora a defesa. Mesmo tendo participado da qualificação, eu procurei ler o trabalho todo, claro, e anotei alguns pontos aqui do começo, queria reforçar com você, o seu resumo está muito bem feito, né? A ler o seu resumo, a gente fica empolgado com o seu trabalho, já entende o que é que vem pela frente, tá? A sua introdução detalhada, né, deixa a gente também sabendo o que é que vem pela frente, com muita tranquilidade, tá? Nos teus primeiros resultados, eu achei interessante que a maioria dos respondentes disse que conhece, e dos que conhecem a ferramenta, que conhece o sistema, a maioria utiliza. Então, isso facilitou certamente aí a tua obtenção de dados, né? Como você disse, que os respondentes foram 54%, ou seja, mais do que o dobro do que a literatura prevê. E aí eu vou também fazer as perguntas, né? Como o professor Daniel falou, no final você fala, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, mesmo sendo um número alto de pessoas que conhecem o sistema, o desconhecimento desses que não disseram que não conhecem, esse desconhecimento, o que é que ele pode impactar naquele setor, naquelas unidades ciais daquelas pessoas, né? E também um detalhe me chama a atenção, até porque eu sou servidor público federal e vejo isso na minha unidade também. O que é que você acha que a falta de treinamento acarreta, já que foi muito citado ao longo do trabalho, né, ao longo da tua pesquisa toda, foi falado muito aí na questão de falta de treinamento. E isso vai buscar aqui uma outra pergunta que eu quero te deixar, né? A falta de treinamento / o treinamento especificamente em legislação. E uma pergunta que eu lanço é o seguinte: a qualidade das informações faz com que os servidores sintam segurança do ponto de vista jurídico de fazer as suas ações? Porque você disse que o pessoal, a maioria é assistente administrativo, mas tem formações, eu imagino, e pelo que a gente viu, informações diversas, em momentos diversos da sua carreira, com idades diversas. Então, às vezes, pelo menos trazendo também para a minha realidade, eu vejo que os colegas eles sentem muita insegurança do ponto de vista jurídico de fazer certas ações. E, às vezes, ou deixam de fazer ou fazem da forma que lhe possa prejudicar menos. Aí eu queria que no final você falasse um pouquinho isso aí. E se também esses que têm alguma dificuldade, se eles sentem rejeição no sistema, se eles rejeitam, o sistema não é amigável, é difícil de acessar, ou se eles, ao contrário, eles compram a ideia do uso, se eles estão realmente empolgados. Você disse que já houve muitos avanços, né, do ponto de vista do uso, mas se eles não estão amigáveis também em relação ao sistema. Gostei muito da tua ideia, do grupo focal, acho fantástico, gosto muito de utilizar isso também nas minhas pesquisas, então parabéns por essa questão. E gostei também aqui na sua proposta de intervenção. E como eu sou, dentro das minhas especialidades, eu sou da gestão de pessoas, então meu foco é a gestão de pessoas, me chama aqui a atenção a dimensão humana. A dimensão tecnológica também. Vou falar um pouquinho das duas. A dimensão humana, exatamente nesse perfil que a gente viu que você traçou, de pessoas muito diferentes. Então, nessa tua abordagem fantástica do 5W2H, como é que o que é que você diz, assim, o que é que você pode esmiuçar? De dizer assim, eu penso em fazer por esse caminho, acho que seria melhor se a gente pudesse fazer essa intervenção de tal forma. Já do ponto de vista tecnológico, eu, por exemplo, tenho dado aulas que estão indo para o Brasil todo.
e alguns alunos lá do norte do país, especialmente aqueles que são em cidades menores, têm uma dificuldade muito grande de acesso à tecnologia, ou seja, de estar com conexão minimamente razoável. Então, imagino que dentro das CIAs pesquisadas, dentro da realidade que você pesquisou, possa ter também essa disparidade de parque tecnológico, de acesso. Aí queria que você falasse um pouquinho também da intervenção nesses dois sentidos, tá certo? Gostei muito, já partindo mais para o final, gostei muito das tuas referências. Eu adoro utilizar Bardan, acho que Bardan, da análise de conteúdo, ele é fantástico, é um excelente caminho. Você utilizou outros teóricos também do tamanho de Davenport, o nosso Peter Drucker, pai da administração moderna. No seu percurso metodológico está fantástico também. Autores como Gil, como Lacatos. Então, está de parabéns. Olhei teus apêndices, tão irretocáveis, não há o que falar deles. Tá bom? Então, mais uma vez, parabéns. Sucesso para você, especialmente por ter feito um trabalho em meio a tudo que a gente está vivendo. Parabéns. Obrigada, professor Ari, pelas contribuições. Com relação ao desconhecimento desse perfil epidemiológico, acaba que gerando ações descontextualizadas. É o que muitas vezes eu enxergo na minha instituição. Como nós não temos traçado um perfil real de adoecimento, tanto dos atos periciais quanto dos exames periódicos, as ações que são voltadas para a saúde servidora são generalistas, né? Elas acompanham o calendário de ação do SUS, por exemplo, né? Então, campanha de câncer de mama, por exemplo, estamos em outubro. Mas aí a gente tem um levantamento de quantas servidoras na nossa instituição foram acometidas de câncer de mama? A gente não tem. Então, a gente não consegue fazer uma ação preventiva, uma intervenção mais específica, porque a gente desconhece a realidade dos servidores de uma forma geral. Com relação à falta de treinamento, o que implica, né? Eu acredito que quando você não tem treinamento, você não sabe utilizar as ferramentas que lhe estão disponíveis, você acaba isso acaba implicando desuso, né? Você não se sente estimulado em utilizar aquela ferramenta, então você acaba utilizando outras que para você planilhas internas ou usam seus próprios sistemas, né? E o CIAP Saúde ele era para dar conta, né, da completude de todas essas informações de uma forma fácil, de uma forma amigável, né, que o usuário tivesse liberdade para manusear esses dados. Com relação à segurança jurídica, né, que o senhor colocou, eu concordo que alguns gestores se sentem inseguros nesse sentido.
Eu acabei de falar com ela por telefone e ela está tentando restabelecer a conexão dela da casa. Se não conseguir, eu pedi para que ela entrasse pelo 3G mesmo do celular. Ela está tentando. Vamos aguardar mais um pouquinho, então. Pronto, Edivânia? Cheguei. Tentado me derrubar. Estão me ouvindo? Estamos sim. Pode continuar na sua explicação, que você estava falando sobre a questão jurídica, da segurança jurídica. Isso. Então, diante das constantes atualizações da legislação previdenciária, né, acaba que os gestores eles têm uma certa dificuldade em acompanhar essas atualizações e se sentem inseguros em dar seus pareceres, né? Com relação à diversidade tecnológica, não foi um dado apontado na pesquisa. Não foi mencionado esse tipo de informação com relação a que eles tivessem dificuldades de acesso, né? Não foi apontado. E a questão da dimensão humana, eu acredito que é a mais importante, talvez, né? Dentre todas as dimensões, é você ter o seu potencial, né? O seu quadro humano bem capacitado, empolgado e disponível, né? Para trabalhar as informações, gerando, assim, maior conhecimento para a instituição. Acho que foi isso, professor. Espero que tenha respondido. Edivânia respondeu sim, muito obrigado. Essa sua queda aí foi para dar mais emoção. Fica tranquilo que está tudo certo, está bem, está no caminho. Ainda não voltou, eu acho que até a do vizinho eu tentei aqui pegar, não deu certo. Não deu certo. Pois parabéns. Acho que foi no prédio todo. Obrigado também, professor. Obrigada a você. Ok, professor Ari. Ok, Edivânia. Eu vou passar agora a palavra para o professor Pedro. Professor Pedro, fica à vontade para fazer suas contribuições. Tá? Aí eu peço que a Edivânia, como da outra vez, faça as devidas anotações e ao final da fala do professor Pedro você coloque as considerações que julgar necessárias. Bom, eu agradeço demais ao convite da Edvânia e do professor Daniel, por mais uma vez estar aqui com vocês, né, agora na conclusão do trabalho da Edvânia. Acho que eu vou pedir só para a Edvânia desligar o microfone, talvez agora, porque está dando um ruídozinho. Melhorou bastante. Obrigado, viu? Eu continuo, então, os meus agradecimentos, porque é um trabalho que eu vi nascer desde do nascedouro mesmo, né, desde a origem, na disciplina de metodologia, que eu fui professor da Edvânia no curso de mestrado, então ver toda a evolução e o amadurecimento desse trabalho, desde a disciplina, enquanto era um pré-projeto, e depois na qualificação, é bastante edificante para um professor, para um membro de banca. Então, né, eu parabenizo pelo excelente trabalho aos dois, Vânia e Daniel, que conduziram essa pesquisa, né, de excelência e de tanto valor social no contexto de extremas limitações, né, que todos nós estamos sendo submetidos, né, principalmente aquelas limitações de ordem pessoal, emocional, psicológica, que de fato se destacam no contexto que a gente vive hoje, e apesar disso, vocês conseguiram produzir uma pesquisa excelente, né, de muito boa qualidade, e que merece ter o destaque
aqui é reconhecido por parte dos membros da banca o que o professor Ari fez e eu ratifico. Outro ponto que eu gostaria de enfatizar é o fato de eu ter percebido que todas as contribuições realizadas na fase de qualificação do trabalho foram incorporadas à versão final, né, o que faz com que os membros da banca se sintam parte, mesmo que de forma mínima, da construção de um trabalho tão bom, né? Então, tudo aquilo que a gente colaborou e interveio no momento da qualificação, a gente percebe que foi incorporado, e incorporado de forma bastante adequada, né? Então, você foi muito atenciosa e muito cuidadosa também com as recomendações, a ponto de inserir as recomendações prontamente na versão final do trabalho, que para a gente é, mais uma vez, gratificante. Envio mais elogios a Edivânia, principalmente pelo texto bem escrito, né, com atenção à forma, conteúdo, gramática, ortografia. Como o professor Ari falou, eu reforço, é um texto fluido que gera um prazer grande no decorrer da leitura, né, realmente uma produção científica feita com zelo, com comprometimento, né, então, vale novamente dizer aqui, parabéns a você, Edivânia, pelo trabalho. Antes de entrar na arguição mesmo, né, e no que de fato interessa a você, eu gostaria de dizer que eu fiquei muitíssimo emocionado com os seus agradecimentos, principalmente aqueles destinados a mim. Eu, de fato, me surpreendi positivamente a ponto de ter que, naquele momento que li os agradecimentos, ter que parar a leitura, porque, de fato, me tocou bastante, e o que eu posso apenas te agradecer. Nesse momento, então, eu inicio aqui algumas observações sobre o trabalho, de modo mais específico, ponto a ponto, iniciando pelo resumo, te dizendo que o resumo está muito bem escrito, né, ele reúne todos os elementos necessários na sua elaboração, e sua apresentação está, de fato, irretocável, a escolha das palavras-chave. Seguindo para a introdução, mais uma vez, o texto é muito bem escrito, capaz de contextualizar bem o problema de pesquisa e todo o seu entorno, né? O problema de pesquisa está bem formulado, né? Seguido de uma hipótese muito boa, muito informativa, que depois, ao final, nas considerações finais, você retoma a hipótese de forma bastante segura, né? Os objetivos, tanto geral como de objetivos específicos, estão bem formulados e apresentados, e aqui eu lembro que na fase de qualificação eles ainda estavam a ser ajustados, e eles foram ajustados. Então, a gente vê, de fato, a incorporação das sugestões. A única sugestão que eu faço na introdução é que ela seja organizada numa estrutura de texto fluido, sem a necessidade de estratificação em tantos tópicos, o que é característico de um projeto de pesquisa e não de uma dissertação em sua versão final. Tá? Então, se você substituir os tópicos fazendo ligações textuais entre os tópicos, você torna o seu texto ainda mais fluido, o que colabora bastante para quem lê seu trabalho. Tá? No seu referencial teórico, eu achei que você fez excelentes escolhas, tanto do ponto de vista dos grandes tópicos que compõem o referencial teórico, quanto dos autores que você arregimenta para sustentar a sua argumentação. Você está muito concentrada na gestão da informação e do conhecimento como área, e os outros autores que você convida para o debate na construção do seu referencial teórico, eles são de outras áreas, mas eles vêm para fortalecer a argumentação de alguém que parte da premissa de observar o seu problema de pesquisa dentro da área de gestão da informação e conhecimento, tangenciando também a área de ciência da informação, mas você está muito bem localizado, e é para isso que serve o referencial teórico, para dizer qual é o seu ponto teórico, a sua perspectiva, o seu prisma teórico, para sustentar a análise dos seus dados. Então, eu fico muito satisfeito como seu professor, como professor de metodologia, como coordenador de curso, de ter um trabalho que projeta uma análise de dados que vem na sequência tão bem feita, a partir da perspectiva da área a qual ele faz parte. Então, você não se furta em fazer uma imersão integral
muito bem feita, e isso também tem a ver com a orientação que você teve, com a sua formação. Então, mais uma vez aqui, enfatizo que você fez excelentes escolhas. Eu só diria, em relação ao seu referencial teórico, se eu pudesse te sugerir alguma coisa, porque o seu trabalho é aquele típico trabalho em que a gente fica fazendo um esforço para verificar algum detalhe, para que a gente possa, aqui nessa fase, tentar ajustar para torná-la ainda melhor, e não foi fácil encontrar esses detalhes no seu trabalho, é que no tópico subsistema integrado de atenção à saúde do servidor, que ele não esteja inserido dentro do seu referencial teórico, porque, de fato, ali, você não arregimenta autores ou teorias, você faz uma descrição do seu contexto de pesquisa. Então, o subsistema integrado de atenção à saúde do servidor, ele não é um aparato teórico, ele é, de fato, parte do contexto ou do cenário de pesquisa. Então, talvez você deva deslocar essa parte para a parte em que você faz a introdução na metodologia do seu cenário e do seu objeto de pesquisa, certo? Porque, de fato, não corresponde a um referencial teórico esse tópico, tá? E aí, avançando para os modelos que você apresenta, né? Você apresenta 3 modelos que dão uma ideia geral das variáveis que estão inseridas nesse contexto de avaliação do sistema de informação, e você faz uma escolha muito bem justificada e que vem acompanhada, inclusive, de uma síntese, né, desse modelo conceitual que você sumariza. Então, é, de fato, uma abordagem teórica mais do que suficiente para uma dissertação de mestrado, e eu fico impressionado com a sua capacidade de escrita, porque você faz um levantamento de literatura e um apanhado teórico completo, sem, contudo, ser exaustivo do ponto de vista do tamanho do texto. A sua capacidade de síntese é brilhante. E aí a gente fica bem acomodado com as justificativas que você dá para a escolha dos pontos que você escolhe, e a gente se sente bem guiado, apesar de não imergir em demasia por aquilo que não precisa, e você sabe que não precisa. Então, a capacidade de síntese é marcante no seu texto. No percurso metodológico, eu digo que, logo no início, você faz a apresentação de um quadro síntese com a caracterização da pesquisa, sem, contudo, ter indicado e discutido esses itens que caracterizam a pesquisa. Então, você faz uma apresentação logo no iniciozinho da sessão de metodologia desse quadro, e aí eu sugiro que esse quadro venha depois de você já ter caracterizado a pesquisa em todas as suas facetas. Porque senão você antecipa, e aí quase que você desestimula a gente de ler. E é na sua caracterização que você faz as justificativas para cada uma das suas escolhas metodológicas, tá? E aí, avançando mais um pouco, na caracterização da pesquisa, eu digo que você colocou e caracterizou a sua pesquisa unicamente como uma pesquisa descritiva, segundo os objetivos, né, principalmente os objetivos específicos, mas eu entendo que a sua pesquisa ela tem também um caráter exploratório, principalmente quando você faz uma análise de dados qualitativos que buscou compreender a percepção dos usuários do sistema no que diz respeito à qualidade das informações, e fazendo também uma análise dessas informações qualitativas recolhidas, numa tentativa de compreender melhor a perspectiva de outro sobre o fenômeno estudado. Isso é típico de uma pesquisa exploratória, tá? Então, eu entendo que a ênfase maior que você dá de fato, na descrição obtida através da quantificação e da estatística descritiva, mas você tem um ponto importante, um braço da sua pesquisa que é de natureza exploratória, tá? Então, eu recomendo que você volte à literatura, recupere as características de uma pesquisa exploratória e insira, porque se você não fizer isso, você estará diminuindo o potencial científico da sua pesquisa, porque ela é uma pesquisa, sem dúvida, descritiva e exploratória. Continuando aqui, você faz uma ponderação em relação à amostra que você
utilizou, que foi constituída por 30 gestores, né, que aceitaram livremente participar da pesquisa, o que representou 54% do universo, e você faz essa ponderação. Então, não é possível, por essa amostragem utilizada, obter generalizações, pois a amostra não garante a representatividade do universo da pesquisa. E aí eu te digo que garante, sim, porque você submeteu o seu questionário para um recorte do universo que eram as CIAs vinculadas às universidades. Dessas 54, você obteve o retorno de 30. Então, eu posso te assegurar que, em relação ao universo recortado, à população da sua pesquisa, que é as CIAs vinculadas às universidades, a sua pesquisa dá conta, sim, de induzir ou de inferir, por meio do método indutivo, que é o método que você utiliza, generalização para todas as outras. Então, eu sugiro que você retire essa ponderação, que a sua pesquisa ela é suficiente para que a gente possa inferir a generalização buscada, apesar de você não ter conseguido ser censitária. Não era necessário. O método utilizado é o método indutivo, então a generalização ela é subsidiada pelos seus dados de forma mais do que suficiente, inclusive. Eu digo que o percurso metodológico está perfeito, né, bem apresentado, bem justificado. Ele segue uma linha lógica que deixa o leitor bem informado de cada etapa realizada, o que é importante porque a gente consegue ter diante de nós, quando lemos o seu percurso metodológico, todo o instrumento que nos habilita a replicar a pesquisa, caso seja do nosso interesse, e você, inclusive, recomenda isso como algo que você considera que é proveitoso no final, nos últimos parágrafos. E isso só é possível, você recomendar isso, se você tiver oferecido todo o instrumento metodológico bem claro e bem esclarecido, e isso você fez, certo? Então, está muito bom a caracterização da sua pesquisa, muito boa. Aí eu só faço 2 pedidos aqui. No gráfico 5, na página 94, você diz que a maioria dos gestores, eles são assistentes em administração. Mas aquele quadro diz respeito à graduação, né? Qual é a formação dos gestores. O fato deles serem assistentes em administração e você, na sequência, enfatizar que todos eles têm graduação, você deveria, talvez, puxar esses dados e colocar, de fato, ali as graduações daquelas pessoas, independente do cargo que ocupam. Ou então criar 2 gráficos, para que a gente tenha noção da extensão e da variedade de pessoas que lidam com o sistema como gestores do sistema em cada CIAS. Porque você enfatiza que os assistentes em administração são graduados, não tem nenhum que tenha apenas ensino médio. Então, quando você faz essa indicação, a gente fica curioso para saber quais são as outras graduações que estão ali, talvez influenciando as respostas que vêm a seguir, né, no perfil dos respondentes. No gráfico 6, ainda na mesma página, eu sugiro que você ordene a escolaridade do mais baixo grau para o mais alto grau de titulação. Então, especialização incompleta, depois especialização, mestrado incompleto, depois mestrado, para ter uma lógica crescente, né, de apresentação dos dados. E aí, já encaminhando para o final, sobre o grupo focal, eu fiquei pensando que talvez tenha acontecido alguma questão aí, porque o grupo focal que você realizou foi unicamente com os servidores da UFERJ, né? E o grupo focal, em via de regra, ele é utilizado como uma técnica de pesquisa para validar resultados parciais de técnicas realizadas previamente. Só que no grupo focal que você realiza, você não busca validar exatamente os
dados que você recolheu nas etapas anteriores. O que te chama mais atenção e que você estimula os respondentes do grupo focal a responderem é sobre uma avaliação mais panorâmica sobre o sistema. Embora você tenha, inclusive, apresentado parciais para eles. Mas há ali uma dissintonia entre os dados parciais recolhidos na fase de questionário e o que foi discutido de fato no grupo focal. Então, como uma alternativa para resolver isso, eu sugiro que você coloque em tópicos os resultados do grupo focal, tentando organizar o que foi decidido, o que foi discutido no grupo focal, nessa estrutura de tópicos, assim como você fez na etapa anterior de coleta de dados. Que ali eu vi que nas respostas que você encontra, nas discussões que são realizadas no grupo focal, você consegue tranquilamente organizar dentro dessas caixinhas da qualidade da informação, da gestão da informação, do sistema, que são os seus tópicos teóricos. Então, tenta organizar nessa estrutura de tópicos, gestão da informação, sistema e qualidade da informação, que aí a gente vai ter uma localização maior e vai dar esse sentido de validação que o grupo focal tem como característica quase que intrínseca da própria técnica. Só me sinaliza aí se você entendeu a sugestão. Tá bom. Eu vou finalizando aqui. Na proposta de intervenção, né, eu considero que você realizou uma excelente proposta, né, ela é aplicável, é execuível, de fácil compreensão. O que eu sugiro é que fique mais evidente na proposta de intervenção as dimensões da qualidade da informação e o que foi encontrado sobre essas dimensões no escopo da proposta de melhoria do sistema e de seus produtos e serviços. Por quê? Para que você dê ênfase à questão da qualidade da informação na sua proposta de intervenção, porque a qualidade da informação é o que envolve o título do seu trabalho, os objetivos do seu trabalho, a pergunta de pesquisa do seu trabalho. E na proposta de intervenção, você migrou quase diretamente para o sistema e para a melhoria do próprio sistema, sem, contudo, evidenciar a questão da qualidade da informação como o mote principal. E você consegue conectar bem os resultados da sua pesquisa com o que você está propondo, se você tiver como amálgama, né, como liga, a questão da qualidade da informação, que foi o que te deu mais trabalho de encontrar, investigar, apurar e analisar. Então, tentar só reajustar rapidamente isso na proposta de intervenção para dar mais ênfase, tá? E aí, nas suas considerações finais, é só, de novo, enfatizar a qualidade, né? São considerações concisas, objetivas, que sumarizam e contextualizam toda a pesquisa. Além disso, é louvável a ponderação que você faz sobre as limitações da pesquisa, bem como o seu compromisso de fazer chegar os resultados da pesquisa ao gestor do sistema lá em Brasília, né? É isso que a gente quer mesmo, que uma pesquisa com essa envergadura, com essa qualidade, chegue às mãos de quem pode tomar a decisão de fazer as melhorias que estão ali prontas, né? Estão ali automáticas, praticamente, né? Basta incorporar a partir do momento que elas vieram de uma pesquisa de tão boa qualidade, né? De uma pesquisa bem orientada, feita com muito comprometimento. E aqui eu encerro dizendo assim, da minha satisfação, do meu orgulho de estar aqui presente junto com vocês, com o Daniel, com o professor Ari, mas principalmente com você, Edivânia. E eu sempre tive na conta de uma aluna muito dedicada, muito atenciosa, muito respeitosa com a área e com tudo que você se propôs a fazer no decorrer da sua trajetória no PPG. Então, parabéns e boa caminhada aí na sua vida profissional e científica futura. Muito obrigada, professor Pedro. O senhor sabe da minha admiração por você, né? E agradeço as suas contribuições, realmente todas eu acho que são bem pertinentes mesmo. Algumas a gente até
havia mexido e depois remodelamos, né, mudamos um pouquinho de local, mas vamos analisar todas as suas recomendações. Muito obrigada. Obrigado, professor Pedro. Edvânia, só desliga o volume, o microfone, para não ficar pronto. Parece que seu celular está captando um vento, alguma coisa que está gerando um pouco de ruído, mas o importante é que a gente está aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui ao professor Pedro e ao professor Ari, né, pelas considerações. Né, professor Pedro, como sempre, muito zelo, né, pelos elementos constituintes de uma dissertação no mestrado, e o professor Ari com a sua experiência, trazendo sempre algumas indagações mais práticas que podem enriquecer as discussões do nosso trabalho. Né, dizer aqui que a Edvânia, ela sempre foi uma aluna muito presente, né, no processo de orientação, sempre foi, eu acho que assim, ela sempre teve um pouco de pé atrás com relação ao próprio trabalho dela. Eu acho que isso acaba sendo bom, né, porque a pessoa não ganha muita autoconfiança e a pessoa sempre fica com aquela pulga atrás da orelha pensando onde é que eu posso melhorar esse trabalho, né, e eu acho que a Edvânia tinha isso aí na medida certa, né, missão dada para ela, missão cumprida. Eu pegava o trabalho dela, lia, passava para ela de volta, daqui a uma semana, 2 semanas, estava com aquilo que eu tinha pedido, não precisava nem fazer novas considerações, então foi muito fácil, Edvânia, fazer a orientação do seu trabalho, né? Tirando um pouco dos seus aperreios, das suas aflições, mas isso aí a gente tira de letra. Né? Pedro falou aí dos agradecimentos, a minha sorte é que eu não sou uma pessoa muito sentimental, senão eu já estava com ciúmes aqui, os agradecimentos que foram feitos ao professor Pedro, e o meu foi só uma linhazinha assim, né? Obrigado, professor, valeu aí, tá? Né? Mas isso aí faz parte do processo, né? A nossa equipe de corpo docente, ela tem esse perfil bastante heterogêneo que acaba dando a complementariedade que a gente precisa para a formação de um bom estudante, né? Então, isso aí eu acho que é uma característica muito forte do nosso programa, e eu acho que esse é um dos grandes diferenciais que nós temos em relação a outros programas de pós-graduação. Essa heterogeneidade, tanto de formações, como também de perfis das pessoas que fazem parte do nosso corpo docente. Então, Edvânia, não fique com ciúme não, é só brincadeira, tá? No mais, professor Pedro e professor Ari, eu anotei aqui as considerações de vocês. Algumas coisas que o professor Pedro colocou aqui, que é mais a questão estrutural, porque assim, eu sempre prefiro orientar pecando em não prometer mais do que, de fato, eu acho que a gente pode cumprir. Né? Então, a história da pesquisa ser também exploratória. Né? Então, assim, eu sempre indiquei muito para a Edvânia. A Edvânia vai trabalhar muito com os dados estatísticos, vamos deixar um pouco mais descritiva. Se, por acaso, lá na frente, a gente perceber que ela ganhou esse viés exploratório, a gente acrescenta. Né? Melhor do que a gente prometer e depois ser cobrado na banca por não ter feito. Né? No caso aqui, a gente está sendo solicitado que o seu trabalho ganhe uma dimensão para além do que a gente prometeu fazer. Né? A questão também da questão da representatividade, que o professor Pedro falou. Existem alguns autores na questão, como a gente trabalhou com estatística descritiva, o pessoal que trabalha a questão quantitativa, ele é muito chato, no sentido de dizer assim, não, mas a sua amostra teve 54% de resposta, mas não foi uma amostragem aleatória. Se esses outros 46% que deixaram de responder porque já não usam o sistema, então não querem responder sobre o sistema, então acaba gerando um viés que a gente não pode, de fato, ter, digamos assim, o mesmo poder de distribuição se a gente dissesse, não, você responde, você não responde, você responde de uma forma através de sorteio, e a gente tivesse tido 54% de resposta de forma aleatória. Então, assim, foi até uma preocupação que eu tive, né, pensando já no trabalho de Edvânia, da gente submeter algum periódico, né, e como tem esse viés mais estatístico, né, as pessoas podem ser um pouco mais criteriosas nesse sentido. Talvez valha a pena somente a gente dizer que foi uma amostragem não probabilística, tá certo? Só para deixar isso claro, e a pessoa que entende a amostragem não probabilística vai saber o que pode ou não fazer com essa amostragem. Se ele julgar que pode generalizar, ele generaliza. Se ele achar que não pode, ele não generaliza. Então, fica a critério do leitor, digamos assim, fazer essa avaliação. A história daquele quadro síntese que está no começo lá da metodologia,
Isso aí assim, é uma coisa que eu tenho muito mania de fazer, né? E acabo, talvez, passando isso para os meus alunos, que é pedindo para que eles coloquem logo alguma coisa que represente o todo e depois ele vai explicando o todo, né? Para que a pessoa, de cara, já tenha uma visão de como é que aquela pesquisa ela está configurada. Mas eu vou ver se realmente não está faltando algum elemento textual, acompanhando aquela figura inicial que representa toda a caracterização da pesquisa, para que, de fato, não fique parecendo um elemento solto, né, e que deixe margem de interpretação para o leitor sem que tenha os devidos acompanhamentos textuais. Tá? A questão do grupo focal, eu vou, de fato, verificar, né, porque assim, o grupo focal, na verdade, ele tinha a função de que a gente pudesse, com esse grupo focal, que, na verdade, são servidores mais técnicos, né, da área de TI, mesmo que eles pudessem interpretar aquelas fragilidades e, a partir dali, fizessem uma proposição juntamente com a Divânia das soluções. Só que acabou que com esse negócio de pandemia, a gente teve que adaptar várias questões da nossa pesquisa, né? De fato, isso foi um desafio, né? Mas eu acho que não prejudicou em nada a qualidade do trabalho, mas eu acho que essa visão de Pedro, como leitor final do trabalho, se ele sentiu realmente essa lacuna, né? Eu acho que não custa nada a gente, a Divânia, fazer uma releitura dessa sessão e tentar visualizar, tá certo? A questão realmente a descrição do sistema não cabe como referencial teórico, é objeto de estudo, então deve estar caracterizado dentro da metodologia como objeto de estudo, né, que é o elemento que está sendo estudado. Tá certo? Professor Pedro, professor Ari, eu agradeço mais uma vez a participação de vocês. A Divânia, foi uma satisfação, tá, tê-la como orientanda. A gente estabeleceu nossos laços logo lá no começo e você sempre foi muito preocupada com isso aí. É bom que todos os alunos que estejam assistindo, né, se tiver aluno novato aí, que siga como exemplo, né, a qualidade da aluna que nós costumamos orientar. Tá? Então, tendo feito essas considerações, você gostaria de falar mais alguma coisa, Edvânia? Ou a gente pode ir para outro grupo, fazer as nossas considerações, depois a gente volta. Não, só agradecer a sua orientação, né, o cuidado que você teve, a paciência, a calmaria, que muito me deixou impressionada, a sua calmaria, mas desde o princípio eu sempre dizia que eu não queria ficar traumatizada, né, e eu acho que você teve esse cuidado na utilização das palavras, na forma de me orientar, de conduzir e me tranquilizar também. Então, só gratidão mesmo. E é isso. Ok, então eu convido o professor Pedro e o professor Ari. Eu mandei para vocês no celular o link da nova sala. Eu acho que a gente pode se encontrar lá para fazer aqui as deliberações, ok? E já a gente volta. Eu vou deixar aqui aberto que eu vou o meu pelo celular.